Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre Catecismo da Igreja Católica, 20 anos depois, celebrando aí os 20 anos. É claro, essa celebração vai se dar no mês de outubro desse ano. E, claro, nós aqui já estamos antecipando o debate, antecipando as celebrações, antecipando um pouco mais sobre a riqueza que é o Catecismo da Igreja Católica. E aqui no nosso programa você tem essa oportunidade de entender um pouco mais, um pouco melhor. No segundo bloco, como a gente tem a oportunidade de oferecer sempre alguma indicação de livro para você que nos acompanha, a indicação hoje não poderia ser outra, não é? Então, tá aí para você, se ainda não tem, tá aí uma ótima dica para você ter o Catecismo da Igreja Católica, começar a meditá-lo pouco a pouco, entrando nas várias partes que vamos começar a destrinchar aqui nesse segundo bloco. Então, ter o Catecismo em mãos, você pode ter também aí, se você é jovem, não é até uma versão um pouco mais resumida, mas não menos intensa, tá aí o WICAT, que é o Catecismo para jovens, já tem essa versão em português, inclusive com uma fala muito bonita na contracapa do Papa Bento XVI, onde ele diz: jovem, estudai o Catecismo. Esse é o desejo do meu coração. Estudai o Catecismo com paixão e perseverança. Para isso, sacrificai tempo, até porque hoje nós vivemos nessa corre, as pessoas reclamam muito que não tem tempo para nada. Então o Papa diz: sacrificai o tempo, estudai-o no silêncio do vosso quarto, lede-o enquanto casal, se estiverdes namorando, formai grupos de estudos em redes sociais, partilhai-o entre vós na internet, tendes de saber em quem credes. Isso é muito importante. Esta fala do Papa é extraordinária. Tendes de saber em quem credes, tendes de estar enraizados na fé, ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações deste tempo com força e determinação. Está aí na contracapa para você. E é claro... mas o Papa foi um pouco ousado. Mesmo que estiverdes namorando, olha aí, o pessoal vai estranhar. Ué, o Papa falou disso? E ainda para você, a dica do compêndio do Catecismo da Igreja Católica está aqui. Se você ainda não tem, então vale a pena também. Para dialogar, é bem necessário saber do que temos a falar, não é? E é necessário conhecer a essência da nossa fé. Afinal das contas, a gente só fala daquilo que conhece. Se não conhece, não vai ter muito o que falar, não é isso, Dom Justino? Sim. Eu tenho visto, Padre Hamilton, Sim. Na internet, exatamente nas redes sociais, muitos jovens compartilhando, né? Eu mesmo recebo, no meu endereço de Facebook, uns jovens que cada dia colocam uma pergunta e a resposta usando exatamente o texto do Catecismo dos Jovens. Tá certo. Dom Justino, olha, nesse segundo bloco, claro, o tempo não nos permite ir a fundo, mas nós vamos passar um pouquinho sobre a estrutura do catecismo para o pessoal que está em casa nos acompanhando. E televisão a gente sempre tem que contar que tem gente chegando pela primeira vez, Sim. não é? Então vai ser muito bacana a gente fazer isso agora. Essas partes do catecismo. O catecismo, em primeiro lugar, se divide aí, foi falado inclusive na matéria inicial, exatamente nessas 4 partes, não é isso? 4 grandes partes. O catecismo está organizado em 4 grandes partes e elas têm uma lógica, isso é muito importante, não é? A primeira parte trata da profissão de fé, é o mistério, no fundo, né? O mistério em que creio. E a base ali para a organização desse conteúdo é exatamente o texto do credo, dividido nos muitos artigos do credo. Uhum. Antes, porém, de entrar no tema do credo, essa primeira parte aborda algo muito importante, que é a possibilidade do homem crer, a experiência da fé. O homem é capaz de Deus, isto é, o homem é capaz de acolher a revelação de Deus. Esta parte é muito importante, ela recupera aquilo que a tradição do ensinamento da igreja mais recente tem trabalhado sobre isso. Depois nós temos a segunda parte, que é o mistério celebrado. Uhum. Nós cremos em Deus e o celebramos, a vivência da liturgia. Essa segunda parte trata-se da liturgia, dos sacramentos e dos sacramentais da igreja. Aqui nós percebemos nitidamente a presença do ensinamento Vaticano II, sobretudo a influência do movimento de reforma litúrgica, de movimento litúrgico, que ajudou na elaboração da Sacrosanto Concílio, como ela dá, de algum modo, algumas pistas fundamentais para essa segunda parte. A terceira parte é a vida em Cristo, é o agir cristão,
o agir moral, nós diríamos, né? E aqui temos o Frei Moser, que pode falar muito bem disso para nós. O catecismo opta, nesta parte, por tratar, inclusive, como os outros catecismos, dos mandamentos, fazendo uma longa abordagem dos mandamentos. E, finalmente, a última parte, que trata da oração cristã, com destaque para a oração do Pai Nosso. Mas não é apenas a oração do Pai Nosso. Primeiro faz toda uma introdução sobre a oração na Sagrada Escritura, esta relação do homem com Deus, inclusive com um título muito interessante, né? O concílio fala da vocação universal à santidade. O catecismo fala da vocação universal à oração. É lógico que toda expressão de espiritualidade cristã supõe a experiência da oração. Perfeito. Nesse primeiro ponto, Frei Moser, é muito interessante que o Dom Justino lembrava aqui, esta máxima que está no catecismo, ou seja, o ser humano é capaz de chegar ao conhecimento de Deus, inclusive pelo uso da razão. Mas aí nós estamos numa sociedade pós-moderna, individualista, marcada por essas vertentes todas, e aí nos perguntamos como explicar, por exemplo, que hoje, sobretudo hoje, né, também intelectuais se mostrem indiferentes e alguns até combatem, por exemplo, qualquer tipo de crença. Como se por um lado isso está inato no ser humano e por outro se combate? Um pouco uma tensão aí que existe. Antes de mais nada, se nós formos realmente a fundo, sempre houve ateus. E, inclusive, os primeiros cristãos foram chamados de ateus, porque não aceitavam o politeísmo. Eles não aceitam os nossos deuses. E chega São Paulo, lá em Atenas, diz, esses deuses que estão aí não me interessam. Eu quero falar desse Deus desconhecido. Em outras palavras, esse ateísmo significa, de alguma forma, a dificuldade, não diria dificuldade, talvez assim, a profundidade do mistério de Deus. Quanto mais nós nos interrogamos, mais interrogações aparecem. Quem é Deus? Como é que é possível entender alguma coisa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, só Deus, 3 pessoas, etc. Muito bem. Então, o que acontece hoje, na prática? Muitos são ateus práticos, não é? O ateísmo marxista praticamente desapareceu, mas eu digo assim, na prática, o ateísmo prático. Por quê? Porque todos fazem faculdade, quase todos, até o pessoal mais simples procuram a faculdade. Mas fica com o primeiro catecismo, aquele lá, quem é Deus, Espírito Perfeitíssimo. Ou seja, não acompanha a reflexão religiosa, espiritual, essa dimensão fundamental. E por isso, pouco a pouco vai havendo descompasso. Não, isso é uma compreensão infantil. E é mesmo. Por exemplo, sobre o evolucionismo. A igreja é contra a evolução. Quem é que falou que a igreja é contra a evolução? É porque você não sabe o que está aí. A igreja pressupõe a evolução. Nós todos estamos em evolução. E assim vai. Em outras palavras, há eu diria, uma certa caricatura, não é, de Deus, do cristianismo, e também confundindo Deus com a igreja, expressões da igreja. Uma outra coisa muito importante é que talvez o testemunho dos cristãos, isso já está no Concílio Vaticano II, não é? Muitos escândalos, eles levam as pessoas a descrerem da igreja e indiretamente também do próprio Deus. Não é? Então, são uma série de circunstâncias. Agora, em si, o fato de levantar questionamentos, eu acho positivo, porque quem se pergunta já está uma boa pergunta já conduz a uma resposta. Agora, Dom Justino, aqui está também um outro ponto, porque quando falamos de catecismo, obviamente, falamos de catequese. E aí falamos hoje, sobretudo, estamos num mundo da comunicação, e uma comunicação rápida, avançada, enculturada e assim por diante. No tocante à catequese, que é um desdobramento de levar os conteúdos do catecismo da Igreja Católica, essa riqueza que nós sabemos que é absolutamente grande e sempre necessária, sempre atual para o homem de hoje. Mas nós esbarramos aí também nesse problema, o problema da linguagem. O que dificulta fazer chegar esta boa nova às pessoas? Aí eu falo de diocese, de paróquia, de comunidade, de igreja como um todo. Sim. Aqui nós poderíamos lembrar que a catequese pode ser compreendida e deve ser compreendida como educação da fé. Um processo que supõe, portanto, tempo.
não é? Como todo processo pedagógico, processos de educação. O que acontece é que a catequese deve vir como consequência de um anúncio da descoberta da pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho. Biblicamente, ou no Novo Testamento, nós encontramos o ensinamento dos apóstolos como um momento profundamente ligado ao anterior, o primeiro, que é o anúncio de Jesus Cristo. E o anúncio supõe a apresentação com convicção daquele que anuncia quem é Jesus Cristo, por que creio nele, qual é a revelação que Jesus Cristo nos traz, como Jesus nos fala do Pai, a promessa que faz do Espírito, enfim. Daí a boa localização do catecismo como um instrumento eficaz para a catequese, jamais dissociado da palavra de Deus. Aliás, o catecismo está profundamente enraizado na palavra de Deus. Há centenas e centenas de citações bíblicas no texto do catecismo, e nós precisamos, de fato, pensar na educação da fé, na catequese, considerando esses momentos, não é? O anúncio e a educação da fé. E isso exige, sem dúvida, isto que você, Paramilton, colocava, a atenção às linguagens. Se você trabalha com crianças, com adolescentes, com jovens, até com adultos. Tá certo. Olha, é interessante, perguntamos aí às pessoas de casa, claro, você aí na rua que nos acompanha muitas vezes, fomos às ruas e perguntamos como você cultiva e aprofunda a sua fé. Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu leio a Bíblia. Através da leitura diária da Palavra de Deus. Eu teria que ir mais à missa, eu estou muito descrente. Falta de ir mais à missa e na igreja. A gente vai à igreja e lê de vez em quando alguma coisa a respeito de religião. Lendo a Bíblia, que é a minha religião, né? E tentando praticá-la no dia a dia. Não só frequentando a igreja, mas lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Você tem que estudar alguma coisa também, né? Além de ter fé naquilo que você vai estudar também, né? Porque não é só a parte teórica ou só a parte cultural, mas tem a parte da fé também, para completar uma coisa na outra, né? Todo domingo eu vou à igreja, sou católico. E durante a semana, nas orações, né? É praticando bem, ajudando o meu próximo. Eu acho que assim funciona, né? De bem com a vida também. Eu oro todo dia. Todo dia, eu não peço nada pra mim. Eu peço só pros outros. Que eu já fui tão abençoada na minha vida que eu quero que as outras pessoas também sejam tanto quanto eu. Conversando com quem me escuta aqui, né? Vou à igreja aos domingos e eu rezo diariamente. Basta eu olhar ao meu redor, ver esse céu maravilhoso, essas árvores, eu estando viva, você estando viva. Isso alimenta a minha fé. Um pôr do sol maravilhoso que eu vejo. As pessoas, quando me fazem um bem, né, também alimentam muito a minha fé. Tá certo. Pois é. Bem se vê que estamos em Minas Gerais, não é? Tremoso, mas me diga uma coisa, falando desse Hum. ponto. As pessoas têm lido pouco ultimamente? Quando falamos de catecismo, supõe leitura, obviamente, Sim, meditação, sim. Transmissão, por parte da catequese, e aí os meios que se produzem para fazer chegar a palavra, o ensino às pessoas e assim por diante, mas no tocante à leitura. Já sei onde é que você quer chegar, Padre Hamilton, se a editora Voz está vendendo bem. Não. Ela está vendendo bem, sim. Não. Veja bem, há uma certa compreensão, eu diria, distorcida, de que o brasileiro ou a brasileira não gosta de ler. Não é bem verdade. Eu acho que se lê cada vez mais na medida em que a educação fundamental também se torna extensiva teoricamente, ao menos a todas as crianças. Quer dizer, pouco a pouco você vai vendo se ampliar esse círculo de leitores. Agora, também depende das publicações. Por exemplo, esse catecismo dirigido aos jovens é, sem dúvida, algo que facilita a leitura. Porque para um jovem de 15, 16 anos, ler esse livrão grosso aí do catecismo como tal seria um pouco difícil. Depois também, em termos, por exemplo, de espiritualidade, os livros de Anselm Grün, todo mundo aqui no Brasil conhece. São livros muito acessíveis, apetitosos, então as pessoas buscam e leem.
e cada vez mais. Agora, uma boa leitura, ela realmente ajuda a aprofundar a fé, mesmo que não seja estritamente de um livro religioso, mas um livro que seja bem fundamentado, das ciências humanas, psicologia, etc., leva a pessoa a se encontrar consigo, o sentido da vida, se perguntar. Agora, aqui a gente vê o pessoal acentuando a Bíblia. Sem dúvida, tem muita gente hoje que lê a Bíblia, basta ver, todas as editoras católicas têm a sua edição e aquilo vai toda a vida, não é? É o livro mais vendido no mundo, é muito significativo, não é? Agora, Dom Gino, antes ainda de irmos para o nosso intervalo e entrar em outros elementos, outras partes aqui do catecismo, aquela questão que eu tinha colocado aqui há pouco e que alguns, até teólogos, fazem um pouco essa crítica em relação à questão do catecismo, de modo a apenas transmitir uma doutrina, um ensino, uma lei, pouco meio na linha, não é, daquilo que Jesus combateu no Evangelho, né? Em nome da lei mata-se o espírito, ou seja, em nome da ortodoxia sepulta-se a fé. E aí pode-se correr o risco de apenas dar um conteúdo, mas provocar apenas uma assimilação e não uma reflexão que gere vida, perspectivas, etc. E aí o catecismo poderia provocar uma espécie de preguiça hermenêutica, uma preguiça de interpretação da fé. Você concorda um pouco com isso que dizem? Pode haver esse risco se o catecismo for apresentado como um único livro, não é? Há um dito, não sei de que cultura, provavelmente, que diz que tem o medo do homem de um livro só. Cícero, não é? Muito bem lembrado. Então, o que acontece? Nós temos a Sagrada Escritura, que em si já é uma coletânea de livros. O catecismo não pode ser o único livro daquele que quer, de fato, aprofundar sua fé. É um dos primeiros, porque o primeiro é, sem dúvida, a Sagrada Escritura. Então, essa preguiça hermenêutica de que o senhor fala, viria se nós considerássemos o catecismo como contendo as verdades da fé e explicando tudo. Na verdade, o catecismo apresenta uma síntese das verdades da fé, mas o dogma, a verdade da fé, cresce, a sua compreensão cresce, há um desenvolvimento da verdade da fé. E prova disso é que, se não tivesse havido esse crescimento, nós estaríamos com o primeiro dos catecismos, que poderia ser chamada de Daqué, nesse momento aqui. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Você não saia daí não, que daqui a pouquinho tem umas questões aqui um pouco mais picantes que o catecismo aborda e vai valer e muito a pena aqui a fala do Dom Justino e do Frei Antônio Moser no tocante à questão, não é, da afetividade, da sexualidade, da homossexualidade, os pecados contra a castidade, que é uma parte assim bastante interessante do catecismo, mas não só, ainda temos outros elementos para conferir. Então, rápido intervalo, não saia daí, já já estaremos de volta.